Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 1 da unidade 3. Eu sou o professor Eider Jefferson Gonçalves, como vocês já conhecem, e estou trabalhando com vocês a disciplina de conceitos da administração. Nesta unidade 3, nós iremos continuar trabalhando as principais teorias administrativas, né? Parte 2, porque são várias teorias, nós já falamos muitas teorias até agora, e vamos dar continuidade então a essas teorias administrativas. Bom, das principais teorias, né, temos que levar em conta as tarefas, estruturas, pessoas, ambiente, tecnologia, e que cada teoria ela não é uma contrária à outra, mas sim elas se complementam, e todas podem ser muito bem aproveitadas na atualidade, tá certo? Então elas se complementam. E daí, para falar das teorias, né, nós falamos já da burocrática, falamos da científica, da clássica, falamos da humanista, entre outras, vamos falar agora da teoria comportamental. Ela tem muito a ver com a área da psicologia, né? Nós não vamos nos aprofundar nisso, mas vamos falar um pouquinho sobre ela. Então a teoria comportamental surge a partir da teoria das relações humanas. Então ela também é uma evolução aí de outra teoria que nós já vimos, em que, mesmo a criticando, usou de seus conceitos e utilizou como base para fundamentar, seguindo a mesma linha de se dedicar aos aspectos comportamentais dos seres humanos, ou seja, informais e deixando para segundo plano os aspectos mais formais das organizações. Então ela tem uma visão um pouco mais informal realmente de levar em conta que as pessoas têm seus problemas, que as pessoas têm suas particularidades, né, seus psicológicos, seus problemas físicos e tal, e que cada um deve ser respeitado de acordo com a sua característica. Essa teoria tem como ênfase as pessoas e como enfoque os estilos de administração. Teoria das decisões, integração dos objetivos organizacionais e individuais. Então, levando em conta também a individualidade de cada pessoa. Né? Como que cada um se adequa àquele trabalho, a um tipo de trabalho Y, X, a um tipo de função. Então, tem essa visão mais individualizada também. Bom, segundo Chiavenato, que é o nosso grande autor aí, que nós estamos mais utilizando, a teoria comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas, para explicar o comportamento organizacional. Para os pesquisadores, para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações, os administradores precisam conhecer as necessidades humanas, para melhor conhecer o seu próprio comportamento. Então você conhecendo as necessidades particulares de cada um dos seus colaboradores, de cada pessoa que trabalha dentro da tua organização, você conseguirá atingir ou atendê-lo melhor, né? Dar a ele as condições melhores de trabalho, para que ele possa render mais, para que ele possa realmente melhorar a sua produtividade e ser uma pessoa mais feliz dentro do trabalho. Essa teoria também considerava indispensável a valorização do trabalho em qualquer empreendimento baseado na cooperação. Então, essa questão da cooperação, da ajuda mútua, do cooperativismo, né, ela também é bastante importante na teoria comportamental. E a valorização do trabalhador, né? Pagar ele justamente, né, pelo que ele faz, né, levar em consideração as suas qualidades e tudo mais. A teoria comportamental é conhecida também como a teoria behaviorista, né, que daí já entra mais na questão da área da filosofia, tá, em que os estudos sociopsicológicos realizados pelos autores dessa teoria aprofundaram seus estudos no campo da motivação humana. E daí, só para conhecer um pouquinho mais, né, o que é o behaviorismo. O behaviorismo, também conhecido como comportamentalismo, é uma área da psicologia, né, que tem o comportamento como objeto de estudo, o comportamento humano. Por que as pessoas se comportam de forma Y, de forma X? Então é o comportamentalismo ou behaviorismo. O behaviorismo surgiu como oposição ao funcionalismo e estruturalismo. Então ele meio que bate de frente com a teoria burocrática lá, por exemplo. E é uma das três principais correntes da psicologia, juntamente com a psicologia da forma e a psicologia analítica ou a psicanálise. Esta palavra tem origem no termo behavior, que em inglês significa comportamento ou conduta. Ainda falando da teoria comportamental, né, alguns autores aí ponderam que nós temos que considerar 6 elementos necessários para esse processo do comportamentalismo, que são tomador de decisão, que é a pessoa que toma as decisões, os objetivos, tem que ter objetivos muito claros, preferências, temos que levar em consideração as preferências das pessoas envolvidas, dos colaboradores, a estratégia para poder atingir certas preferências ou certos objetivos, porque, por exemplo, se eu tenho preferências muito diferentes em um grupo de
colaboradores, qual é a estratégia que eu vou usar para poder deixar todos felizes ou todos satisfeitos, né? Eu não posso pegar de repente tem um colaborador que tem uma preferência muito diferente de trabalho do que os outros. Então eu vou atendê-lo de forma individual, né, e destacando o dos outros. Por que isso? Se eles têm o mesmo nível hierárquico, por exemplo. Então tem que tentar equilibrar isso através da estratégia. A situação, né, como se encontra a situação ali e como eu vou lidar com ela e qual é o resultado daquilo que eu vou propor. Então, para eu poder, vamos dizer assim, executar, né, ativar a teoria comportamental, é importante que eu faça uma análise desses 6 elementos aqui. Beleza, pessoal? Então aqui, teoria comportamental, mais uma teoria conhecida. Agora nós vamos para a teoria neoclássica. O próprio nome já diz, neoclássica, ou a nova teoria clássica, né? A reestruturação da teoria clássica que nós vimos lá, que foi a teoria criada pelo Fayol, né? Então na teoria neoclássica ela teve origem na década de 50, então é uma teoria bem nova realmente, né? Neoclássica, a teoria da administração moderna, tá? Nesta época a teoria administrativa passou por um período de remodelação. Com a chegada do desenvolvimento industrial e econômico, apareceram as mudanças e transformações. Surgiu aí televisão, né, outras coisas importantes, telecomunicações, né, então o mundo se tornou mais globalizado e daí então houve esse boom da chamada teoria neoclássica ou a nova teoria clássica ou a reestruturação da teoria clássica. Então a reformulação das teorias administrativas de um modo geral, principalmente da clássica, né. Então o Chiavenato diz o quê? Que a abordagem neoclássica nada mais é do que a redenção da teoria clássica devidamente atualizada e redimensionada aos problemas administrativos da atualidade. Então houve o quê? Uma redefinição da teoria clássica, adaptando à realidade em que nós vivemos, ou à modernidade, né? E de acordo também com o tamanho das organizações. Ou seja, a teoria neoclássica nada mais é do que a teoria clássica atualizada. Simples assim, né? Então, na visão de Chiavenato, ainda sobre a teoria clássica, né, as principais características da teoria neoclássica são as seguintes. 1. Ênfase na prática da administração, a administração mais prática. 2. Reafirmação relativa dos aspectos clássicos, reafirmar aqueles aspectos que foram citados lá pelo Fayol, porém com uma pequena modificação que nós vamos ver. Ênfase nos princípios gerais da administração, ênfase nos objetivos e nos resultados, daí surge a administração por resultados também, que é uma criação do Peter Drucker. O Peter Drucker é considerado um dos elementos principais ou pessoas mais importantes da teoria neoclássica, se não o principal, né, o pai da teoria neoclássica. Ecletismo da teoria neoclássica. Então nós temos aqui principais características da teoria neoclássica. Bom, a teoria neoclássica, para a teoria neoclássica, a administração tem como função orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de pessoas a fim de alcançar objetivos em comum. Então, nada mais é do que a aplicação das funções básicas da administração. Aqui na teoria neoclássica que foi criado o chamado PODC. Tá? A teoria neoclássica trouxe também o conceito da amplitude administrativa, então uma visão um pouco mais ampla, né? Um pouco maior do que a administração e do que ela aborda dentro da sociedade, né? Deu muito mais importância para a administração do que ela era vista anteriormente, antes, né, da teoria neoclássica nesse caso. E que nós, né, podemos aí falar um pouco mais ainda. Outro assunto muito discutido na teoria neoclássica é a centralização e a descentralização. Então nós tínhamos lá na teoria clássica um foco um pouco maior na centralização. A partir da neoclássica, então, abriu, né, essa visão um pouco mais flexível sobre a possibilidade da descentralização de poder, que é aquela visão do Drucker. Então Peter Drucker está muito presente na teoria neoclássica, né, na administração moderna, porque ele também foi um dos colaboradores para essa questão da introdução da descentralização de poder. Então pode ter o poder centralizado, sim, mas tem também o poder descentralizado com a divisão das responsabilidades, né? Então, centralização significa que a autoridade passa a tomar decisões do topo da organização e a descentralização, a autoridade, ela é delegada aos níveis mais táticos ali no caso, mais baixos e também delegado as responsabilidades de cada um, de acordo com o Chiavenato. As duas formas possuem suas vantagens e suas desvantagens, né? Pela teoria neoclássica, o processo administrativo é constituído nessa teoria por 4 funções básicas. Na clássica eram por 5 funções básicas, né? Vocês lembram que eram prever,
organizar, coordenar, controlar e comandar, coordenar e controlar, que é o POCCC, que foi instituído pelo Fayol. Já na teoria neoclássica, o Peter Drucker instituiu o PODC, né, que é planejar, organizar, dirigir, que ele juntou o comandar com o coordenar e formou dirigir, e o controlar, que manteve também. E trocou o prever por planejar. Né? Então essas são as 4 funções básicas da administração defendidas até hoje, por causa justamente da introdução da teoria neoclássica. Então podemos concluir que a teoria neoclássica surgiu a partir da necessidade de reformular a teoria clássica. E temos aí o Peter Drucker como um grande nome da teoria neoclássica. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula 1 da unidade 3. Até a próxima.